Ele tá vindo, gente. Ele vai chegar. Ah, obrigado. Olá, Bel. Boa tarde, Como é que você está? Tudo bem? tudo Que certo? coisa boa. Você, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso clube. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Que coisa boa. Léo, Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui hoje. que coisa boa. Fico muito feliz. Eu que agradeço por você ter aceito desde a primeira vez que eu te propus a ideia e por colaborar. Você já é experiente, né? Tem um currículo que te precede, já deu muita entrevista, então eu acho que você hoje vai levar tranquilamente. Eu que estou aprendendo, mas vamos, né? Tranquilo, Vamos sim. vamos lá. Léo, eu já tinha feito a tua apresentação, mas eu gostaria que você se apresentasse com a tua função hoje e as tuas atividades no Rotary e como é que tu tens enxergado toda essa situação de pandemia? Bom, boa tarde a todos. Bom, para quem não me conhece, sou Leonardo Weisman, sou médico infectologista, trabalho no Instituto de Infectologia em São Paulo e sou assessor da diretoria da Sociedade Brasileira de Infectologia. No Rotary, assim, dentro da família Rotária, comecei como rotaractiano, tá? Mas agora já faço parte, ingressei no Rotary em 2002 e estamos aí até hoje, tá? No momento, eu estou como presidente da subcomissão distrital Polio Plus. Então, estamos vivendo um momento bastante delicado com essa pandemia, tá? Assim, provavelmente essa vai ser, vamos dizer assim, a grande doença do milênio. Tá? Nós não sabemos ainda o que pode vir pela frente. É um vírus novo, uma doença nova, que está escrevendo a sua história agora. Tá? Então, existe ainda muita coisa para ser descoberta. Tá? É um vírus assim que é um momento assim, a gente está vendo o número de casos crescendo, pessoas morrendo, mas infelizmente assim, no Brasil eu não sei o que, é que acontece, que as pessoas não conseguem respeitar as regras de distanciamento físico, não conseguem respeitar as recomendações. E associado a isso, não vou entrar nas questões políticas, mas a gente não consegue enxergar uma liderança eficaz para botar a casa em ordem. Entendo. Eu acho que essa sua preocupação enquanto profissional, ela é bem presente também em quem não é e que acaba vendo toda essa situação, às vezes, assim, de certa forma, imprecisa. Porque, como você mesmo disse, por se tratar de um vírus novo, de uma doença nova, e que pode ser alçada a esse status, né, da maior doença do milênio, a gente também não tem ainda, ou não tinha, né, até certo tempo, muitas formas de poder lidar, não existiam protocolos específicos para poder lidar. E aí, tanto a ciência quanto a política e também os cidadãos em comum foram aprendendo a lidar à medida que as coisas iam acontecendo. Tu achas que isso foi uma dificuldade para as pessoas poderem aceitar, por exemplo, o uso de máscaras, a etiqueta respiratória? Será que isso, não sei, gerou Aqui um estão alguns descompasso? resultados da web. Então, o que acontece é o seguinte: uh, num primeiro momento havia, acho que assim, o medo do novo, o medo do desconhecido. Só que assim, o que acabou acontecendo? No primeiro momento você via também que as pessoas, talvez com medo desse novo, respeitaram mais o distanciamento físico.
Só que esse distanciamento físico ele começou a dar resultado e as pessoas parecem que assim, é que nem vacina. Quando a vacina dá certo e as pessoas não veem a doença, acho que não existe mais, não precisa mais tomar. Foi a mesma coisa que aconteceu com o distanciamento físico. Quando as pessoas viram que assim não estavam se falando mais nada, parecia que estava melhorando, acharam também que poderia começar a avacalhar, tá? Mas o que acontece? Hoje, as recomendações, nós estamos diante de um momento de uma doença que não tem ainda uma vacina para prevenir, você não tem um remédio para tratar. Então, o que você tem que fazer é respeitar as medidas de prevenção, tá? Que é o distanciamento físico, o uso de máscaras, higienização frequente das mãos, etiqueta respiratória. Isso é o que tem que ser feito nesse momento, tá? E se você for pesquisar na história, você vai ver que essas recomendações já foram dadas até. Existem relatos da pandemia de gripe espanhola em 1918 que falavam disso também. Então, o tempo se passou, mas as orientações para um vírus novo, para uma situação complicada como essa, são semelhantes. Entendo. É, você é infectologista e deve ter lidado muito com isso, durante a faculdade e na sua vida profissional. Em algum momento, Léo, bateu o desânimo ou a desesperança? Porque, Não, não dá para. Assim, é aí que tá. Uh, questão. Acho que cortou agora, voltou. Então, mas conseguiu ouvir a pergunta? Então, não dá para se. Oi? Conseguiu ouvir a pergunta? Não, não consegui. Eu estava te perguntando Pedi para você repetir, por favor. com prazer. Eu estava te perguntando que, justamente, você, enquanto profissional, tem uma área de atuação, mas o restante dos cuidados que a gente estava falando anteriormente depende da pessoa, né? É individual. Bateu em algum momento em você uma desesperança ou, sei lá, um descrédito de que talvez a gente não conseguisse vencer a pandemia, não conseguisse lidar com a doença e que isso acarretasse num número maior de mortes? Olha, Tiago, não dá para assim perder esperança e jogar toalha. Hum, Isso jamais, tá? Eu vou pegar um exemplo para você de uma outra doença, tá? De um passado não tão distante, tá? Que foi o começo do HIV, da infecção pelo HIV e AIDS. Num primeiro momento, tá? Muita gente morreu também. sim, Por quê? Porque não tinha um remédio, não tinha um tratamento adequado. Não, por exemplo, vou dar o exemplo do próprio Cazuza, um exemplo nacional. conhecido. Tá? Foi para os Estados Unidos, procurou ajuda internacional, mas não tinha o que fazer, porque era um momento onde não se conhecia o vírus. Tá? Era um vírus novo também, uma doença nova. Tá? Só com o passar do tempo que acabou se verificando um tratamento adequado. Hoje, num primeiro momento, o tratamento HIV, se imagina, a gente tinha que tomar 20 comprimidos por dia. Hoje, em tratamento eficaz com um comprimido. Tá? E olha, com tantos anos, olha que o HIV foi descoberto na década de 80. E até hoje nós não temos uma vacina. Sim. Entendeu? Então, não dá para desistir. É aquela coisa, você tem que lutar. A ciência está trabalhando para isso, para lutar continuamente contra o vírus, entendeu? Para as novas descobertas. Então, assim, se você acompanha a literatura mundial, diariamente
saem inúmeros novos estudos sobre o vírus e a doença, sobre o novo coronavírus e a Covid-19. Sim, Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, que tem muito estudo também que não presta. Mas, assim, existe muita coisa que você tem que ir acompanhando. Então, desistir é jamais. verdade. A ciência está trabalhando continuamente para nos ajudar. Nós contamos com a participação dos visitantes aqui da página. Nós temos alguns comentários. Carlos diz: temos mesmo que ter esperança, é um momento difícil e aguardar ansiosamente para que isso passe. E a gente tem uma pergunta que é o meu companheiro de clube do Rotary Recife Novas Gerações, André Castelo Branco. Ele pergunta: então, como infectologista, a melhor saída é realmente o isolamento social? Sem dúvida, tá? O isolamento. Na verdade, assim, até esse termo isolamento social nem a expressão mais adequada. Tem se usado muito, mas a própria Organização Mundial da Saúde recomenda a substituição desse isolamento social por distanciamento físico. Por quê? Distanciamento porque as pessoas não podem ficar próximas umas das outras, tá? Agora, social não. Por quê? Nós não estamos aqui conversando, Isso, entendeu? Por uma tela de celular. Então, na verdade, assim, é só uma distância física. Então, assim, é para as pessoas interagirem, não deixar de viverem suas vidas. Hoje nós temos a internet que nos ajuda muito. Mas, voltando para entender por que o distanciamento físico é a melhor saída no momento atual. Vamos entender o que a gente já sabe sobre a transmissão do vírus, tá? A gente sabe que o vírus ele é transmitido de pessoa para pessoa através de gotículas que são colocadas para fora, através da fala, da tosse, de espirro, tá? E essas gotículas acabam se depositando em cima de superfícies. Nós não sabemos ainda o tempo que o vírus sobrevive fora do organismo, tá? Então, o que acontece? A gente sabe que a transmissão acontece através dessas gotículas. Óbvio que, assim, se a gente quer cortar a cadeia de transmissão para diminuir a velocidade de disseminação desse vírus, a velocidade com que esse vírus ele está se propagando, tá? A gente tem que cortar a transmissão, e a gente vai cortar a transmissão através desse distanciamento físico. E um outro cuidado importante, que assim, além do distanciamento físico, é a questão da higienização das mãos. Por quê? Se você toca numa superfície que depois vai tocar os olhos, nariz e a boca, o que pode acontecer? Também existe o risco da pessoa se infectar. Por isso que é tão importante distanciamento físico e a higienização frequente das mãos, seja lavando corretamente com água e sabão ou utilizando o álcool gel a 70%. E até para esclarecer, por que se fala tanto no álcool 70%? Tá? Porque já foi demonstrado que concentrações entre 60% e 70% são aqui essa é a concentração do álcool que realmente vai ter uma ação eficaz para matar os micróbios, seja bactérias, fungos, vírus, inclusive esse novo coronavírus. A gente sabe que esse é o ideal. Se for uma concentração do álcool mais baixa, não vai ter o efeito desejado. Se for uma concentração mais alta, vai evaporar muito rápido e também não vai agir adequadamente. sim. Professora Jaciara Marques, ela também é associada do nosso Rotary Clube Recife Novas Gerações, e ela pergunta: o que você diria a respeito do retorno gradativo das atividades, especialmente as atividades escolares? A gente está vendo aí que alguns estados já estão num processo de flexibilização, né, da quarentena, estão retomando por partes e áreas de serviços as atividades.
é o que a gente convencionou chamar de o novo normal, né? E, na sua opinião, enquanto profissional, acha que isso é correto ou estamos sendo precipitados ou temos que voltar mesmo aos poucos para ir vendo como é que vai se dando toda essa questão de diminuição de contágio e volta à normalidade? Então vamos lá. O que nós estamos observando? Quando se fala em flexibilização das atividades, tá? Parece que você está brincando com criança. Já viu criança que se você que se fala que se você tá um dedinho que é o braço inteiro? É o que acontece. Quando você está falando em flexibilização, tem gente que entende como liberou geral, É, tá? E a gente sabe que não é isso, tá? Então, é muito complicado, entendeu? Você pode ter todo um planejamento, mas se a população não está respeitando, acaba indo tudo por água abaixo, tá? Em relação ao retorno nas escolas, eu vejo um retorno muito precipitado, tá? Se eu tivesse filhos, eu não mandaria para a escola agora, nesse momento, tá? Por que eu digo isso? A gente já sabe que, no primeiro momento, falava-se que a Covid-19 era uma doença de sim, idosos, tá? De idosos e pessoas que tinham doenças crônicas. Ok, hoje a gente sabe que realmente quem tem uma maior chance de evoluir para formas graves da doença, realmente são os idosos e aqueles que têm doenças crônicas, como doenças do coração, doenças crônicas do pulmão, diabéticos, quem tem alguma condição que diminua a imunidade. Só que hoje a gente também sabe que pessoas de todas as idades podem ficar doentes e morrer. E além disso, vamos levar em consideração também o seguinte, que embora as crianças, aparentemente, elas fiquem menos doentes do que os mais velhos, elas também podem ser infectadas, sim, tá? E também, mesmo infectadas, e às vezes sem manifestar sintomas, também estão transmitindo o isso. vírus. Então, falar em retorno das atividades escolares nesse momento, eu ainda vejo como precipitado. Tá? Nós estamos em plena pandemia, o vírus circulando, é um risco muito grande. Obrigado, Léo. A gente tem ouvido, né, e tem lido bastante coisas dizendo que a gente ainda não chegou no pico, teve aquela discussão todinha, é, no começo logo, né, com o Mandetta, depois com o Taishi, e aí algumas pessoas dizem que a gente tem números abaixo do real, outros dizem que nós estamos superestimando o número total de infectados, que tudo hoje e qualquer entrada no hospital só tem um motivo, que é coronavírus. Isso é uma tentativa de disputa narrativa, né? E aí, como é que a gente consegue lidar com isso? Como encontrar fontes oficiais e Bom, então vamos lá. O que a gente está. Pode. A gente sabe que em apenas 4 meses, oficialmente, tem mais de 1.300.000 casos e mais de 57 mil vidas perdidas. Oi. eu não sei se foi eu ou se foi você, mas eu não consegui ouvir o começo da explicação. Você teria como repetir, por favor? Porque eu acho que estava lento aqui alguma coisa. Eu acho que da internet. Não, tranquilo. Então, desde a identificação assim, da confirmação do primeiro caso no Brasil, que foi no dia 26 de fevereiro, até hoje, tá, em apenas 4 meses, olha só, curto período, parece que essa pandemia está durando anos, de tanto que se fala nela, mas são só 4 meses aqui no Brasil. Nós já estamos com mais. O país já alcançou mais de 1.300.000 casos confirmados Uhum. e mais de 57 mil óbitos. Números
altíssimos. Muito provavelmente, realmente, esse número deve ser bem maior, tá? Assim, a subnotificação ela acontece em todo canto, tá? Porque existem as pessoas, os casos assintomáticos, ou seja, aqueles casos sem sintomas que você vai notificar. Só que no Brasil, o que tem acontecido? Por exemplo, Brasil, México, alguns outros países aqui na América do Sul, o que está acontecendo? O número de testes tem sido muito baixo. Tá? Então, assim, para cada caso confirmado, tem sido, assim, praticamente um teste e pouco para cada teste, para cada caso confirmado. Enquanto a Organização Mundial da Saúde recomenda que o ideal é que você tenha de 20 a 30 pessoas testadas para cada caso confirmado. Então, olha a discrepância que está acontecendo. Tá? Então, com certeza, existe a subnotificação e muito provavelmente o número de casos aqui no Brasil é bem maior do que esse que está sendo divulgado. Qual que é a consequência disso? Tá? Se você não tem o número exato ou mais próximo do exato do número de casos, tá? O primeiro, você não sabe exatamente em que ponto daquela curva da epidemia nós estamos. Sim. Tá? A primeira coisa é essa. Segunda coisa, se você não sabe em que ponto da curva você está, como é que as autoridades de saúde vão conseguir estabelecer um planejamento adequado, um planejamento para dar continuidade, para poder liberar ou não, para poder flexibilizar ou você apertar mais aí o cinto e segurar mais nas medidas de contenção. Sim. Então, assim, essa questão da subnotificação é uma questão importantíssima e está sendo um grande problema. Léo, Sheila, que é associada do nosso clube, também está fazendo algumas perguntas. Ela questiona se já tem algum estudo ou comprovação de resistência ao vírus. Não, por enquanto não se pode falar em resistência ao vírus. Na verdade, o termo resistência você vê quando existe, por exemplo, medicamentos para tratamento e você não pode usar aquele medicamento porque é resistente. Tá? Então, por enquanto, não dá para se falar em resistência ao vírus. Entendo. Aí ela pergunta ainda: os casos recidivantes estão sendo analisados? Então, isso é uma coisa importante. Uma das grandes dúvidas que existe ainda, é uma das coisas ainda que ainda merece muito estudo, é a relação desse vírus novo com o sistema imunológico do organismo, o sistema de defesa. Ainda existe muita dúvida a respeito do assunto. Tá? No primeiro momento, acreditava-se que as pessoas que fossem infectadas, tivessem a Covid-19, que teriam anticorpos e que esses anticorpos poderiam prevenir para a vida toda. Tá? Sim. Só que estudos mais recentes já mostram para nós que muito provavelmente não seja isso que aconteça. Tá? Já tem estudos falando que talvez exista uma perda desses anticorpos em até 2, 3 meses depois que a pessoa teve a Covid-19. Então, é possível a reinfecção? É possível. Só que o que a gente tem observado? Que nos casos onde se relatando a reinfecção, tá, tem sido naqueles casos onde as manifestações clínicas, onde os sintomas foram mais leves na primeira vez e também estão sendo mais leves numa segunda. Tá? Mas isso ainda merece mais estudos com números maiores de pacientes
e um estudo por um tempo maior para se poder se afirmar qualquer coisa nesse sentido. Obrigado. A gente sabe que médicos, enfermeiros, maqueiros, aquelas pessoas direto ou indiretamente ligadas com a questão de saúde e que estavam na linha de frente de combate ao Covid-19 foram os mais contaminados, né? Pode-se dizer isso, porque Sheila está perguntando quanto a incidência em profissionais de saúde. Acho que foi alta essa taxa, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, assim, eu não sei te dizer exatamente o número, tá? Porque, assim, cada estudo mostra uma coisa, tá? Os números são bastante diferentes uns dos outros, tá? Mas a gente pode dizer que o número de profissionais da saúde que ficaram doentes, tiveram se afastados, é um número muito alto, tá? Então, assim, tem muito médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, pessoas que trabalham no hospital que ficaram, muita gente ficou doente e muita gente, infelizmente, foi a óbito, faleceu por conta da Covid-19. Entendo. Vocês estão conseguindo ouvir e ver tranquilamente, não é, pessoal? Léo? Oi, eu tô ouvindo. O Wilder, ele diz que sabemos que o vírus é basicamente transmitido por gotículas liberadas no ar quando alguém tosse ou espirra. Quanto tempo o vírus pode sobreviver no ar ou em superfícies? Então, essa é uma resposta que é uma pergunta que nós ainda não temos uma resposta porque eu possa afirmar com certeza, tá? Por quê? A gente não sabe ainda. Uma das coisas que ainda não pode se não tem certeza ainda se o vírus ele é transmitido ou não pelo ar. É, Realmente na proximidade com uma pessoa quando ela fala, tosse ou espirra. Tá? Então isso a gente não sabe ainda dizer o tempo de sobrevivência no ar, tá? Então, assim, tem estudos que falam, por exemplo, pode sobreviver 3 horas no ar, mas não se sabe se essas 3 horas, se esses vírus que estão dispersos no ar, se eles são capazes, são vírus de provocar infecção ou não. Então, essa ainda é uma dúvida. O tempo de sobrevivência fora também pode variar de algumas horas até alguns dias. Mas também é outra questão que vão ser necessários mais estudos para poder afirmar com certeza. Infelizmente, foi como eu falei para vocês logo no começo. É um vírus novo, tá, que está escrevendo a sua história. Então, assim, existe muita coisa ainda para ser descoberta sobre ele. Não é assim, ainda muita coisa não se sabe. é. O companheiro André Castelo Branco diz que, em relação à afirmativa que foi feita anteriormente, que devemos dar mais atenção ao número de recuperados do que o de mortos. Qual seria a sua opinião a respeito? Porque houve uma mudança, né, no protocolo de divulgação dos dados do Ministério da Saúde. Então, vamos lá. É, é importante a gente saber. Foi publicado um estudo, foi logo no começo da pandemia, um estudo bem grande feito com pacientes chineses, feito com mais de 70 mil pessoas. Seguinte, que 81% infectadas pelo vírus teriam formas leves ou moderadas. 14% já teriam formas mais graves, só que eles precisam realmente de procurar o hospital por alguma complicação, e apenas 5% seriam aqueles pacientes mais críticos, que precisam de unidade de terapia intensiva e que são aqueles com maior chance de ir a óbito. Então, se a gente for pensar
e pessoas recuperadas, já é esperado que o número de recuperados seja infinitamente maior que o número de pessoas que vão a óbito. Então, você falar assim, um número está maior que o outro, a subnotificação, ela existe tanto para os recuperados quanto para os óbitos. Sim, entendo. Entendeu? Mas a gente sabe que a gente vai ter mais recuperados do que pessoas morrendo. Aí, Deixa eu te fazer uma outra pergunta da Sheila. Estás conseguindo me ouvir, né, Léo? sim, Ah, de quais são os cuidados necessários para. agora cortou, agora eu não estou te ouvindo. Ó, ela pede para você falar dos cuidados que devemos ter em pacientes tratados em domicílio. Tá. Então, o que acontece? O ideal, quando você tem. Existe um caso dentro de casa que essa pessoa, sempre que possível, ela fique isolada num quarto, não saia desse quarto, tá? Por um período de pelo menos 14 dias, que essa pessoa, entendeu? Que alguém deixe, por exemplo, a comida para a pessoa pegue sozinho, entendeu? E, se possível, acabe lavando, entendeu? Assim, tem um quarto e um banheiro exclusivo, entendeu? Ou seja, que a pessoa tenha um mínimo de contato com as outras pessoas, tá? Só assim que você consegue diminuir a chance de transmissão dentro do domicílio. Agora cortou e não estou te ouvindo. Já se há. Travou e eu não estou conseguindo te ouvir. O Brasil, Léo, poderia ter aprendido com as experiências de outros países. Será que se tivéssemos mais ações efetivas, nossos números de hoje seriam melhores? Então, como eu disse antes, assim, vamos entrar nas questões políticas, que infelizmente aconteceu uma politização aí da pandemia no país e isso atrapalhou muito, atrapalhou e atrapalha Sim. muito, tá? Isso é indiscutível. Então, assim, se nós tivéssemos lideranças eficazes, tivéssemos ações realmente efetivas e a conscientização da população, com certeza os números seriam bem menores. Tá? Eu vou dar um exemplo para você. Nossa vizinha Argentina. O que aconteceu? Enquanto aqui o Brasil, mesmo com o número de casos que não para de aumentar, assim, fala-se em flexibilização, a Argentina, que tem um número muito menor de casos, muito menor de óbitos, o que acontece? Ainda está lá em quarentena, tudo fechado por conta Sim. dessa questão. E a população está respeitando.
Por que aqui o brasileiro não pode fazer isso? É verdade. Então é uma situação bastante complicada, entendeu? E assim, o risco que nós, assim, além das consequências sociais e econômicas que a própria pandemia acaba gerando, tá? Assim, não é, e que não é só aqui no Brasil que nós temos consequências sociais e econômicas, tá? Isso no mundo todo, tá? O Brasil corre um sério risco de acabar sendo isolado também do restante do mundo, tá? Vamos observar que os próprios Estados Unidos já bloquearam os voos do Sim, Brasil e a União Europeia está tomando a mesma atitude. Então, assim, se nós temos o bloqueio também das viagens, a consequência econômica pode ser algo muito maior do que já estava. entendo. Eu tenho uma pergunta de Gisele Barbosa. Ela diz: sou do ramo de moda, festa e preciso sempre provar roupas nos meus clientes. Como medida sanitária, resolvi usar álcool e vapor quente. Está correto? Não entendi a pergunta. Pode repetir, por Com favor? certeza. Ela diz que é do ramo de moda e precisa provar as roupas nos clientes. E aí, essa roupa vai para, acho que, para lavagem e ela usa álcool e vapor quente. Ela quer saber se está correto. Então, se a roupa ela foi lavada adequadamente, tá? Foi usado vapor, aí não tem problema. Entendeu? O grande problema é provar roupa. Uma pessoa manipulou uma roupa, tirou a outra, aí vai outra pessoa, vai lá e prova. Lembra que a gente já comentou que a gente não sabe quanto tempo o vírus vive fora do organismo. Assim, aí o que pode acontecer? O vírus estava na mão da pessoa, põe para a roupa, aí vai outra, põe a mão, e aí vai continuando e vai se espalhando cada vez mais. Entendo. A nossa companheira de clube, Tarciana Castelo Branco, pergunta: quando o paciente que suspeita estar com coronavírus deve procurar ajuda médica? Eu acho que ela diz assim: pois tem orientações que quanto mais cedo tratar preventivamente, melhor. Porém, nos dizem que só devemos procurar o médico se tiver sintomas mais atenuados. Como é que ele dá nessa situação? Bom, então vamos lá. Uh, tem duas coisas aí importantes para a gente comentar. Primeira coisa, a questão do quando procurar o pronto-socorro, tá? Por exemplo, a gente sabe que hoje a Covid-19 ela não é mais só aquela doença respiratória que a gente pensava no começo, que só desse febre, tosse, desconforto respiratório. É uma doença que pode ter consequências neurológicas, cardíacas, renais, no sangue, hematológicas, né? Pode ter várias consequências. Então, assim, por exemplo, vamos considerar agora que nós estamos no inverno aqui no Brasil, Sim, tá? Agora, assim, é uma época que tem circulação de vários vírus respiratórios e muita gente que vai estar doente. Então, o que acontece? Por exemplo, tem uma simples tosse. Não, vou no pronto-socorro que eu posso estar com Covid. Não, vamos tomar cuidado, porque às vezes um quadro mais leve, às vezes você não tem nada, às vezes você indo para o pronto-socorro, você pode acabar se infectando. Tá? Então, ter bom senso qual momento procurar o pronto-socorro. Tá? Esse é o primeiro ponto. Em relação ao tratamento precoce, tá? Vamos esclarecer o seguinte, tá? Existe um manual do Ministério da Saúde, tá? Falando em tratamento precoce para a Covid-19 com a famosa cloroquina com azitromicina, tá? Assim, como eu disse para vocês, eu não vou entrar na questão política, tá? Assim, tudo que eu estou falando para vocês são conhecimentos que
a ciência tem hoje, tá? Já está mais do que provado que cloroquina ou hidroxicloroquina não tem efeito para o vírus causador da Covid-19. Muito pelo contrário, ele pode até ser mais prejudicial, tá? Ele pode causar mais danos do que a própria doença. Tá? Então, esse manual recomendando o uso precoce da cloroquina e azitromicina é um grande absurdo. Tá? Isso aí foi o que eu falei, a questão da politização. Tá? Mas pela ciência não tem indicação de se usar cloroquina e azitromicina. E só para complementar, já que a gente está falando de medicações, já me perguntaram também a respeito do uso da dexametasona, questão do corticoide. Se é importante na farmácia comprar para prevenir o uso. Não, não façam isso. Tá? O que o estudo publicado recentemente mostrou para nós é o seguinte, que naquelas pessoas internadas, tá? E que precisaram de uso de oxigênio ou da ajuda de respiradores, tá? Aí sim houve benefício, tá? A diminuição de mortalidade. Naquelas pessoas com casos com sintomas mais leves ou moderados, não houve benefício, tá? E aí esse uso para prevenir, ele pode até ser prejudicial. Por quê? A gente sabe que o uso de corticoide por longo período, ele pode ainda diminuir as defesas do nosso organismo. Aí, se a pessoa se infecta pelo coronavírus, a chance de ele se multiplicar e causar formas mais graves ainda é maior. Então, não tomem o corticoide para prevenção, tá? Isso a gente sabe que não tem nenhum estudo mostrando benefícios com isso. Só com pessoas internadas que precisaram de oxigênio ou dos de respiradores. Perfeito. Nessa mesma linha de medicação, o companheiro André Castelo Branco está dizendo assim: minha sogra foi diagnosticada com Covid-19 e, como profilaxia, minha noiva foi orientada a tomar 1,5 gramas de azitromicina de 3 em 3 dias. Está correto isso? Essa é uma pergunta, mas eu vou te fazer mais duas nesse sentido, porque o GH Marinho, que também é associado do nosso Rotary Clube Recife Novas Gerações, está perguntando se a cloroquina tem um efeito placebo para o Covid-19. E ainda pergunta aí um montão de gente sobre a ivermectina. Surte efeito, não surte? Então vamos lá. A cloroquina, hidroxicloroquina, não tem nem efeito nem para prevenir, nem para tratamento. Tá? Já sabe. Tanto que assim, já estão cortando assim, vários estudos que já se viu que não tem efeito, nem para prevenir, nem para tratar. Tá? Então, esqueçam a cloroquina e hidroxicloroquina. Isso a gente já sabe que é um grande absurdo. Tá? Também esse uso da azitromicina também não tem nenhum estudo mostrando qualquer benefício. Tá? Sobre a ivermectina é um remédio usado para tratamento de vermes. Tá? Foi mostrado algum benefício, mas em estudos feitos em laboratório, tá? Estudos in vitro. Tá? Só que o que acontece? Não é porque teve benefício em células de laboratório que vai ter efeito em humanos. Tá? Tem muito... Por exemplo, por que começou a se falar também da cloroquina e hidroxicloroquina? Que teve efeito também em laboratório. Só que assim, já se viu também que ele poderia ser eficaz para outras doenças e na hora que foi testado em humanos, não teve efeito. A mesma coisa com a ivermectina. A gente também não tem nenhum estudo até agora mostrando que tem efeitos benéficos contra a Covid-19. Entendo, obrigado. Eu quero dar as boas-vindas às pessoas que estão entrando agora.
aqui na nossa live com o Dr. Leonardo Weissman. E também quero convidar vocês para comentarem, curtirem e compartilharem esta live. Nós temos canais tanto aqui no Instagram, quanto no Facebook e também no YouTube. É só seguir Rotary Clube Recife Novas Gerações e vão ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso clube, inclusive as nossas lives. No YouTube, nós temos as últimas 2 lives gravadas. Essa também vai ficar lá disponível para quem quiser assistir depois. E nós vamos ter, durante a semana, a divulgação para as próximas lives que virão. Informação é vacina, né? E é o que a gente está procurando, porque a gente ficou muito perdido logo no começo, como a gente já estava conversando mais cedo, né, Léo? E aí, Tassiana estava comentando aqui que o mais importante para resolver a questão é um medicamento ou uma vacina. Essa seria a nossa maior expectativa, não é isso? Então, vamos lá. Muito tem se procurado, tá? Assim, tem se estudado a respeito de vacinas, tá? Aqui no Brasil, a gente tem duas, assim, dentro dos estudos das vacinas, existem duas que vão ser estudadas, vão ser testadas aqui no Brasil. Uma que foi assim, desenvolvida inicialmente pela Universidade de Oxford, tá? Que é uma vacina que aparentemente tem bons resultados, e uma outra vacina, tá? Que foi desenvolvida por chineses e que é uma parceria do governo de São Paulo com o Instituto Butantan para o desenvolvimento dessa vacina, tá? Só que, assim, pensar em vacina não é uma coisa para agora, tá? Porque você tem que tomar muito cuidado. Toda vacina, todo medicamento, você tem que testar eficácia e segurança, tá? Ou seja, no caso da vacina, você tem que ver se realmente ela vai proteger ou não, tá? E quando se fala em segurança, você tem que pensar nos efeitos colaterais, os efeitos adversos que podem ser causados, tá? Existem essas duas vacinas que estão em fase mais avançada de estudo, só que, mesmo sendo avançado, nós temos a ciência a nosso favor, tudo isso não é uma coisa de um dia para o outro. Por quê? Tudo vai depender também da resposta do organismo humano, tá? Então vai ser feito um estudo no organismo humano e a partir da observação disso vai ser estudada a resposta. Então, pelo menos um ano e meio para que a gente tenha realmente alguma vacina, na melhor das hipóteses, tá? Que pode ser que mesmo essas vacinas que estão em fase mais avançada e aparentemente com bons resultados, pode ser que numa fase final também não seja exatamente aquilo que nós esperávamos. Entendeu? Aquilo que nós acreditamos nesse momento. Como eu disse antes também, nós estamos com a AIDS descoberta na década de 80 e até hoje nós não temos uma vacina contra o HIV. Sim. Pode acontecer a mesma coisa com o vírus causado com esse novo coronavírus? Pode acontecer. Não é uma possibilidade descartada. Muito bom. Eu quero agradecer a sua participação, a sua colaboração. Eu sei que certamente tem muitas perguntas para serem feitas. Eu sei que o assunto ele é extenso. A gente não tinha pretensão jamais de esgotar todo o tema aqui, é praticamente impossível. E estamos indo para o finalzinho da nossa live. Eu vou abrindo espaço para você agora se despedir de todas as pessoas que passaram essa quase 1 hora, né, aqui conosco e encerrarmos. Bom, quero
Agradecer o convite, Thiago, estar aqui hoje com vocês. Agradecer aqueles que nos acompanham, estão nos acompanhando. E deixar o seguinte recado. Só sair de casa realmente se precisar. Tá? Não é porque as autoridades estão flexibilizando que precisa ir para a rua. Não façam isso. Tá? Se precisar sair, não se esqueça de usar máscara cobrindo nariz e a boca. Tá? A máscara não é para usar na testa, nem no queixo, nem no pescoço. Tá? Evitar aglomerações, manter o distanciamento físico, higienizar frequentemente as mãos, ou com água e sabão, ou com álcool gel 70%. Tá? Vamos manter as medidas preventivas, mesmo aquelas pessoas que já tiveram a Covid-19. Tá? Somente se todo mundo fizer a sua parte, nós vamos conseguir controlar essa pandemia. Tá? É um momento que assim, depende do esforço coletivo. Tá? Então, se todo mundo ajudar, todos vão se proteger. Muito obrigado a todos. Agradecemos a participação de todos. Convidamos vocês para curtirem, comentarem e compartilharem essa live e seguirem o nosso clube nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Um abraço, até a próxima. Um abraço, obrigado.